Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da prova de raciocínio lógico do concurso público para as prefeituras de São Tomé e Bom Jesus, lá no Rio Grande do Norte, né, de onde eu sou. Eu sou de Natal e hoje eu vou resolver essa prova que foi realizada pela Banca Funcerne. E nessa prova nós temos 5 questões de raciocínio lógico, porém a questão 13 eu acredito que dê para pedir uma anulação caso não tenha passado do prazo. Vamos para a nossa primeira resolução, que é a questão 11. A questão 11 é uma questão de implicação lógica. Então, ele me dá aqui 3 informações e essas informações elas têm que ser todas verdadeiras. Né? 3 candidatos prestaram concurso para a cidade de São Tomé, Rio Grande do Norte. André, Eric e Henrique. Então, ele me dá aqui o nome de 3 pessoas. É conhecido que um ou mais deles conseguiu aprovação no concurso e que, se André foi aprovado, então Eric não foi aprovado no concurso, ou Henrique não foi aprovado, ou Eric não foi aprovado, mas não ambos, Henrique não foi aprovado. Sendo assim, conclui-se que o que vai ser a nossa conclusão? A informação que tiver aqui nas alternativas que seja verdadeira. Aqui ele me dá 3 informações, sendo 2 proposições compostas e uma proposição simples. A proposição simples é para a gente ter o pontapé. Ela é verdadeira, assim como as demais, mas ela é uma proposição simples. As demais são proposições compostas. Aqui eu tenho uma disjunção exclusiva, que no caso é um ou, né? Ou o Henrique não foi aprovado, ou o Eric não foi aprovado, mas não ambos. Ele garante que é uma disjunção exclusiva. Tá? Se André foi aprovado, então Eric não foi aprovado. Como é que funciona esse tipo de questão? Eu vou montar a tabela verdade. Nesse caso, eu já vou colocar ela completa direto e só vou aplicar. Tá? Vou considerar que você sabe montar a tabela verdade. Então, aqui nesse caso, eu vou pegar essa primeira informação e vou verificar onde tem, nas outras duas, alguma coisa sobre o Henrique. Note que ela aparece aqui, ó. Henrique não foi aprovado, só que aqui eu tenho um ou, que é uma disjunção exclusiva. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma informação que é verdadeira, tenho um ou, a segunda parte aqui eu não sei ainda, mas eu sei que o resultado lógico disso aqui tem que ser verdadeiro. E aí eu vou olhar aqui na minha disjunção exclusiva, qual é a opção onde eu tenho a primeira parte verdadeira e o resultado é verdadeiro. Vai ser essa linha aqui, ó, segunda linha. Verdadeiro com falso gera um resultado lógico verdadeiro. Então eu já sei aqui, ó, que essa informação é falsa. Eric não foi aprovado. Aqui do lado eu vou colocar quem foi e quem não foi, ó. Henrique não foi aprovado. Então eu vou colocar um xizinho. Henrique não passou. Quando eu digo que o Eric não foi aprovado é uma informação falsa, o que vai ser a verdade? Que ele foi aprovado. Então, Eric foi um dos que foi aprovado. Agora a gente vai seguir aqui utilizando agora essa informação. Agora eu vou usar essa informação aqui do Eric na de cima. Então aqui eu já posso tirar aqui para não poluir. Vou usar essa informação na de cima. Como é que funciona? O Eric não foi aprovado, eu sei que é falso. Coloco aqui falso. Sei que o resultado lógico tem que ser verdadeiro. Sei que aqui é um condicional, é um sim então. E eu vou descobrir o que eu tenho que colocar aqui. Tá? Vou lá na tabela do condicional, que é o se P então que. Quero que o meu resultado seja verdadeiro. Eu tenho 3 opções para o resultado ser verdadeiro. Dessas 3 opções, quais delas a segunda parte é falsa? Essa e essa. Tenho 2 opções que a segunda parte é falsa. Para que o meu resultado seja verdadeiro, eu preciso fazer o seguinte, ó, eu preciso colocar na primeira parte falso, porque se eu colocar verdadeiro, eu vou cair nessa segunda linha aqui, que é o seguinte, ó, verdadeiro com falso, gera um resultado lógico falso, isso eu não quero. Então, é a última linha. Então, eu já sei aqui, ó, André foi aprovado, falso. Se eu estou colocando que o André foi aprovado é falso, o que vai ser verdade? Que ele não foi aprovado. Então, agora eu tenho as informações, ó. André não passou, o Eric passou e o Henrique não passou. Volto nas alternativas e marco a opção de acordo com essas informações aqui. Então, isso aqui eu já não preciso usar mais. Vamos agora para nossas alternativas. Somente André foi reprovado? Foram reprovados o André e o Henrique. Então, isso aqui está errado. Somente Eric não foi aprovado? Aliás, somente André foi aprovado? André não foi aprovado, né? André foi reprovado. Aqui, ó. André foi aprovado é uma proposição falsa, portanto, ele não foi aprovado. Isso aqui está fora. Somente o Eric não foi aprovado, o Eric foi aprovado. Então isso aqui está errado. Não foram aprovados quem? André. O André não foi aprovado, nem o Henrique. Então a alternativa correta vai ser essa daqui. Quando ele coloca na letra D que não foram aprovados Eric e Henrique, ele está errado, porque o Eric foi e o Henrique não foi. Então a alternativa correta, letra C. Próxima questão. Essa questão é uma questão
sobre sequências lógicas que envolvem letras e números. Então, a primeira coisa que você teria que fazer nessa questão, escrever o alfabeto com as 26 letras e colocar do lado um número que corresponde à letra. Então, aqui ele me dá, observe a sequência a seguir, considerando a ordem das 26 letras de nosso alfabeto e os números da sequência associada a elas, a soma dos 4 números conhecidos e o que ocupará a posição. Aí ele me dá aqui o asterisco, né? A gente vai precisar descobrir aqui quanto vale esse asterisco para somar com 9, 24, 50 e 90. E aí, como é que a gente entende esse tipo de sequência? A gente primeiro verifica as letras para ver o salto aqui nas letras. Note que a primeira letra é a C, depois eu tenho o F, J, O, e eu não sei quanto é essa daqui. Só que eu sei o seguinte, ó, do C para o F foi um salto de 2 letras. Do F para o J foi um salto de 3 letras. Do J para o aqui eu tenho 4, 1, 2, 3, 4, entre elas, né, 4. E para o próximo tem que ser 5, então você vai contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então a próxima letra é um U. E a posição dela é 21. Então o U, que a posição dela é 21, agora a gente vai entender o que ele fez aqui. Ele pegou a primeira letra, certo? Que seria a terceira letra no alfabeto, agora a gente tem a numeração. Vou pegar essa numeração aqui e vou colocar do lado. Tá? Letra C, letra F. A letra C, ela está na posição 3. A posição dela é a posição 3 e o número que ele colocou foi 9. A letra F, ela está na posição 6 e o resultado que ele colocou lá foi 24. A letra J está na posição 10 e o resultado foi 50. A letra O está na posição 15 e o resultado foi 90. E eu vou ter agora a letra U, que está na posição 21, e eu preciso do resultado, que é o asterisco. Qual foi a lógica que ele usou? Ele pegou a posição, tá? Ele pegou a posição e multiplicou aqui, ó, primeiro por 3, depois ele multiplica por 4, depois ele multiplica por 5, multiplica por 6, e esse último aqui a gente vai multiplicar por 7. Então, ó, 3 vezes 3 deu 9, tá aqui o valor. 6 vezes 4, 24, tá aqui o valor. O 6 seria a posição da letra. Então, se a gente colocar aqui a posição, ó, 3, 6, aqui no caso é 10, aqui é 15 e aqui é 21, tá? A posição da letra. A letra é a letra U, ela está na posição 21. Então, ele pegou esse aqui, multiplicou por 3, deu 9, esse aqui por 4, esse aqui por 5, esse aqui por 6 e esse aqui a gente vai multiplicar por 7. 21 vezes 7, quanto é que dá? 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 147. Só que ele não quer esse número, ele quer a soma de todos os números. Então, eu vou somar aqui com 90, 50, 24 e 9. Somatório aqui, a gente vai encontrar 320, que é a letra B. Isso aqui bateu certinho com o gabarito. Questão 13, que é a questão que eu não encontrei nenhuma das alternativas aqui correta. Então, vamos lá. Considerando a lógica matemática, uma afirmação equivalente à afirmação. As questões estão fáceis ou os concursos são inteligentes. Note que eu tenho um ou. Quando eu tenho um ou e a questão pede uma equivalência, vai virar um condicional. Então, vai ser uma dessas duas. O que a FUNCERN propõe? Propõe que seja a letra D. E aí eu vou fazer o caminho inverso. Quando você tem uma proposição do tipo se P então Q, um condicional, ela vai admitir 2 tipos de equivalência. Uma é a contrapositiva e a outra é a disjuntiva, que é justamente a ideia da questão aqui. A ideia da questão é você fazer o contrário, você ter o ou e transformar no se então. Só que como a banca está dando esse daqui como resposta, eu vou tentar fazer o contrário. Eu vou pegar aqui a resposta dela e vou tentar trazer para o ou para que fique desta forma. Se não ficar, não é uma equivalência. Não vai ser equivalência. Para que fique, o que eu faço? Olha só, eu mantenho essa última parte, que é o que. Então, essa parte aqui fica inalterada, é a minha proposição que. Como é que eu faço essa equivalência do ou? Eu mantenho aqui o que, eu tiro aqui o se então, vou mostrar que não vai dar o que tem aqui em cima. Aqui aparece o ou, e aqui eu faço a negação. Só que aqui, ó, as questões não estão fáceis. Então, a negação dessa proposição vai ser tirar esse não.
E aí, olha só como é que ficou a frase. Vamos marcar aqui essa frase para a gente verificar se está igual lá em cima. Ó, as questões estão fáceis. Vamos verificar. As questões estão fáceis. Ok, bateu certinho. Aqui eu tenho ou, também bateu certinho. Agora, essa segunda parte, os concurseiros são inteligentes, aqui aparece um não. E aí, aparecendo esse não, não fica do mesmo jeito. Então, não é uma equivalência. Então, nesse caso, não deu certo aqui, né? A proposta dela de ser a letra D, isso aqui não tá batendo. Para que fosse a letra D, o que que acontece? Aqui teria que estar assim, ó. Agora eu vou fazer o jeito que deveria estar na alternativa. As questões estão fáceis ou os concurseiros são inteligentes. Quando eu quero fazer equivalência, isso aqui vai virar um se então. Então vai ficar se as questões, aí eu nego essa primeira aqui, ó, não estão fáceis, certo? Então, vírgula, os concurseiros são inteligentes. Então essa seria a equivalência. Se as questões não estão fáceis, então os concurseiros são inteligentes. E nós não temos a resposta dessa forma, nem na letra C, nem na letra D. Portanto, para mim essa questão é uma questão que deve ser anulada. Dá para entrar com recurso e justificar, mostrando que não tem como essa daqui ser uma equivalência dessa. Você pode colocar lá no recurso o seguinte, que uma proposição condicional ela admite dois tipos de equivalência, que seria a contrapositiva e a disjuntiva, tá? Você coloca lá assim, ó. Opa. E você coloca que se você pegar essa proposição aqui e fizer a disjuntiva dela, você não obtém a frase que está no enunciado. Portanto, ela não é uma equivalência. Vamos para a questão 14. Considere as proposições apresentadas na ordem a seguir. A Alemanha foi campeã da Copa do Mundo de Futebol 2022. O produto de 0,5 por um número par resulta em um número inteiro. Então vamos lá. Dadas essas informações, é correto afirmar que a Alemanha não foi, tá, campeã da Copa do Mundo 2022, então isso aqui é falso. E o produto de 0,5, ou meio, né, no caso, meio vezes um número par, qualquer que seja um número par, vai dar um número inteiro. Então isso aqui é verdadeiro. Aí você vai usar essas duas informações, 1 e 2, com os valores lógicos, falso e verdadeiro, para fazer as operações aqui. No caso, a gente vai fazer utilizando aqui a tabela verdade. Também vou considerar que você conhece a tabela verdade e vou só aplicar. Conjunção é o i entre os dois, então tem o falso e verdadeiro, resultando aqui em falso. Se um dos dois for falso na conjunção, ou os dois, o resultado é falso. Aqui ele diz que é verdade, está fora. Condicional, você vai ter falso, então verdadeiro, resultando em verdadeiro. No condicional só fica falso se for verdadeiro e falso. Nas outras opções, todas elas ficam verdadeiro, que é justamente a resposta da questão. Disjunção seria falso ou verdadeiro. Vou aumentar o vizinho aqui. Resultaria em verdadeiro e não falso. E o bicondicional seria falso, se somente se, verdadeiro, resultando aqui em falso, tá? No bicondicional só fica verdade se os dois forem iguais. Ou os dois tem que ser falso, falso, no caso, ou verdadeiro, verdadeiro, para ficar verdadeiro. Se não for, não é verdade, tá? É falso. Então isso aqui tá fora também. Letra B certinho aqui. Aqui a questão deu certo. E a questão 15 é uma questão bem interessante, é uma questão de espacialidade, tá? Ele diz o seguinte, um quadrado de cartolina foi cortado em duas partes. Uma delas está desenhada abaixo. Então tem aqui, ele fala que é um quadrado, então a gente pode fechar aqui a figura. É um quadrado. A outra parte que completa o quadrado, corretamente é. E aí você contorna o que você já tem. Contornei aqui o que já tem. Agora a gente vai verificar o seguinte, a gente vai analisar, você pode escolher qualquer pedaço para começar a analisar. Eu vou considerar que aqui é um ponto A, certo? E aí eu vou procurar aqui neles onde é o ponto A. Primeiro, vou considerar aqui, ó. Esse aqui é uma possibilidade de ser o A, aqui é uma possibilidade, para a gente ver se vai dar certo. Esse aqui nem tem, ó. O que seria o ponto A desse estaria aqui, então esse aqui nem tem o ponto A, ele nem começa. Esse aqui já está fora. O D eu já nem olho mais, o D já foi. Agora eu vou olhar os demais. Presta atenção.
Esse daqui, ele vai até um ponto onde esse ponto é um pouquinho mais baixo que esse. Então, eles não têm a mesma proporção. Não está aqui. Então, com base nisso, a gente vai ver que já dá para eliminar mais um. Ó. Por quê? Porque esse aqui ele coloca dos dois lados iguais. Mesmo tamanho. Então, isso aqui está fora também. Está fora. Vamos ver os demais. Aqui ele vem, ó. Esse pedacinho é maior que esse. Confere, ó. Esse pedacinho é maior que esse. Aqui também. Então, nessa parte aqui, esses dois, né, o B e o C, estão iguais. Agora, quando a gente anda um pouquinho mais para frente, a gente anda com ele um pouquinho mais para frente, aqui, esse pedacinho aqui, ele é menor do que esse. E aí, se a gente olhar aqui, ó, esse daqui é menor que esse, confere. Agora, esse daqui não é, ó. Os dois são praticamente aqui do mesmo tamanho. Talvez esse aqui até seja maior. Então, a alternativa correta aqui nesse caso, letra B. Vou deixar aqui a minha chave Pix, caso você queira contribuir com algum valor. Será bem-vindo. Vejo você na próxima resolução.